Boa noite, bom dia, boa tarde, família Reconnects. É uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez, em mais um momento em nossas vidas. E estar junto em família é motivo de alegria, não é verdade? Principalmente quando a família é bacana, que nem a nossa aqui, que se reúne para falar sobre coisa boa. É difícil às vezes falar sobre coisa boa, né? É difícil ter tempo, às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, mas esquece. Tem um tempinho para falar de coisa boa, de sentimento bom, de amor, de paz, de alegria. Então é de se comemorar, de estarmos juntos mais uma vez, para falar sobre coisas boas. Estamos aqui juntos, eu, meu amado irmão Yuri Carraro, e vamos juntos com vocês ter essa conversa de hoje no nosso 32º programa, A União Necessária. Esse é o tema de hoje. Mas antes de começar, vou pedir para o meu amado irmão aqui cumprimentar todos da família. Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos aí, onde você estiver, né? No celular, no carro, na rua, enfim. Onde você estiver, estamos com vocês. Receba mais uma vez nosso abraço. E vamos que vamos, né? Mais um episódio 32. E quem é o título, a princípio, me instiga, a união necessária, né? Que união é essa, irmão, que você está querendo dizer aí, essa união necessária? Eu fiquei curioso. A união necessária que a gente precisa fazer na vida, porque se a gente não se unir com esse detalhe necessário, a gente acaba perdendo muitas coisas na vida. E aí essa união necessária, que é o nosso objetivo aqui, é a união necessária com o bem. Com o bem. Será que a gente tem se unido com o bem? Será que eu tenho feito as boas escolhas? Quantas vezes? No dia de hoje, no dia de ontem, no dia de anteontem, ou na semana que se passou, no mês que se passou, quantas vezes eu deixei de escolher a boa parte? Eu deixei de escolher o bem. Deixei de praticar o bem. E, na verdade, pratiquei algo totalmente contrário a ele. Toda vez que eu deixo de praticar o bem, quem perde com a falta da prática do bem é quem? Sou eu. Interessante que muitas vezes eu deixo de praticar o bem, achando que a pessoa ou o momento não merece o meu bem. Merece, pelo contrário, o meu mal, a minha cobrança, a minha energia negativa, o meu desprezo, a minha raiva, o meu grito. E quando eu tomo essa escolha, o primeiro e o maior prejudicado sou sempre eu. Por isso é sempre importante se unir ao bem, se eu quero ser feliz. Não tem como eu ser feliz sem me unir a ele. Irmão, mas aí às vezes a gente pensa, né, no bem, né? O bem pode ser relativo, assim, tipo, apesar que a gente fala que o bem e o mal é o mal, né? Mas às vezes a pessoa pensa que tá fazendo bem pra alguém, sendo que na verdade não tá fazendo muito bem não, né? A pessoa pode estar querendo até ajudar algumas vezes, né? Ah, não, vou fazer o bem, vou ajudar aquela pessoa. Mas quando você vai ver, a pessoa tá sendo desrespeitando, né? Tipo, limites e invadindo, né, o outro. E aí quando a gente fala assim, mas peraí, eu tava buscando fazer o bem. Mas como é que é esse bem verdadeiro, né, irmão? Até tentando buscar esse conhecimento do que é o bem, né? E lógico, eu fui fazer uma pesquisa, gente. Porque eu sei que meu irmão ele adora fazer pergunta. Afinal, o que é o bem para você? Você sabe responder, querido amigo, querida amiga? O que é o bem? É um conceito, às vezes, meio abstrato, né? Não é difícil responder assim. Não é tão fácil. Aí eu fui consultar. Primeiro eu vim, né, na tradução literal, né, da palavra bem, né? Não sei se isso está certo, mas é o que eu encontrei. Que ele fala que vem do termo latim bene, do qual também se origina benevolência, que é a prática da bondade, né? Benevolência que a gente fala que é um dos braços, né, dos pilares da caridade, né? E também fala que isso é a caridade. O bem, né, está ligado à questão de benevolência, a bondade, a caridade, né? Então já começando a traçar alguns um pouco melhor definindo o que é esse bem, né? E aí também Jesus veio também encontrei uma lição, uma palavra, né, uma frase de Jesus que ele fala assim: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem." Então, o bem vem de aquelas pessoas que têm uma árvore de bons frutos, né? O bem vem quando a pessoa busca esse caminho do amor, do bem, da caridade, ok? E aí também veio uma questão do Livro dos Espíritos, você tá vendo, gente? Pesquisou. Tem umas coisinhas aqui que eu trouxe. E aí, bom, eu não sei se posso estar errado, tá, gente? Porque quem sou eu para ser o grande referência do Livro dos Espíritos. Mas tem uma pergunta, que é a 629, que fala assim, Kardec pergunta, né? Que definição podemos dar da moral? Porque moral tá ligado a fazer o bem, né? Sim. De alguma forma. Aí, o que vem das respostas dos espíritos, né? A moral é a regra para se conduzir bem.
quer dizer a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei divina. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque assim ele cumpre a lei divina, a lei de Deus. Então você começa a ver também que o bem está ligado à lei divina. Tá mais, é como se estivesse mais alinhado à lei, às leis, né, que existem divinas, que quando a gente segue essa lei, quando a gente faz o bem, a gente também entra em harmonia, em paz, em felicidade. Né? E por último, né, para não estender tanto, né, enquanto os conceitos, vem o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né? Que aí vem naquele capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Tem um trechinho lá que é bem gente assim, que é um homem de bem, que é tão lindo, né? Você lê assim e fala assim, nossa, eu tô tão longe desse homem de bem, né? Mas tudo bem, a gente fica um pouquinho meio down, meio tristezinho assim quando lê o trecho, mas é uma inspiração, né? E ele fala o que nesse trecho, né? Do homem de bem. É um trecho só curtinho que eu peguei. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Olha de novo a lei divina, né? Uma das principais leis divinas, que é essa lei de amor, justiça e caridade, né? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejaria lhe fizessem. Também, então, ele também traz essa questão do amor, né? Faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Então, agora a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais do bem, né, irmão? Depois dessa breve introdução aí, né, gente? Você vê que pra gente buscar fazer o bem, a gente começa a entender que tá alinhado com o caminho do amor, da justiça, da caridade, com as leis divinas. E a gente tem que buscar essa união, esse compromisso de estarmos nas nossas palavras, nas atitudes, buscar esse bem, né, irmão? Sim. E por que buscar o bem? Por quê? Aí, viu, gente? Ele sempre pega a pergunta... Eu tentei escapar de uma, veio a segunda. Mas por que buscar o bem? Porque eu quero ser feliz. Muito bem, é isso. A gente quer ser feliz. Não tem como ser feliz fazendo mal. Tem como? Nossa, eu tô tão feliz machucando alguém. Você pode até se iludir e ter até um determinado prazer em alguns momentos, de acordo conforme está o nosso coração. Às vezes, que nem ele falou, o homem bom traz do bom tesouro do seu coração as coisas boas. Como também quando a gente está no mal, a gente traz as coisas más de dentro do nosso coração. Então, às vezes, por ainda infantilidade nossa, por falta de aprendizado, a gente ainda pode ter um certo prazer num sofrimento, numa dor de alguém. E isso é infantilidade da nossa alma, porque isso não é verdadeira felicidade. Isso é um prazer momentâneo, é um distúrbio da nossa emoção que é totalmente contrário à razão. Basta pensar, como é que eu posso ser feliz com a desgraça de alguém? Tem como? Nossa lógica fala na hora, impossível. Mas tem como eu ser feliz, ajudando, fazendo bem, produzindo coisas boas, praticando o melhor que eu posso? Tem como? Na nossa mente responde automático, é lógico que tem como. Lógico que tem como ser feliz fazendo coisas boas. Na verdade, fazer coisas boas está totalmente ligado com a felicidade. Foi o que o meu irmão leu aqui. Vários pontos de definição em vários locais, trazendo o bem para a nossa vida. Trazendo a tentativa de cada um de nós se unir ao bem. E aí tem um conceito lá perto das questões do Livro dos Espíritos que o meu irmão buscou. Eu não lembro qual é a questão. Ele buscou a 629. Tem, acho que é 627, 628, 630, 31. Não lembro qual é, mas está ali. Nessa parte ali. Tá naquela parte ali, sobre o bem e o mal ali. E aí fala... A parte 3, eu acho, né? Que são as leis morais, né? Aí ele entra nessa parte do bem e do mal. Nessa parte ali, tem uma hora que os espíritos vão falar para Kardec o que é fazer o bem. Definem para ele. Numa pergunta que Kardec faz, no meio da resposta, eles definem o que é fazer o bem. Porque fazer o bem eles falam. E aí são 3 etapas fazer o bem. Ser útil, na medida do possível, toda vez que uma oportunidade bater na tua porta. Toda hora que você tiver uma chance. Ser útil, na medida das suas forças, toda vez que você tiver uma chance. Quantas vezes você tem chance de ser útil? Muitos convites por dia, né? Pois é. Porque não praticar o bem já é fazer o mal. A ausência do bem. Então, não é que eu produzi o mal. Eu só deixei de fazer o bem, eu não produzi o mal. Mas só de eu ter deixado de fazer o bem, já é o mal em si. Então, a gente tem que começar a entender isso na nossa vida. Porque toda vez que eu deixo de ser útil para alguém, eu não prejudico a pessoa. Eu prejudico a quem? A mim mesmo.
porque minha consciência me cobrar. Poxa, sabe aquela história? Sempre quando a gente perde alguém que a gente ama demais, a gente tem aquele sentimento de, poxa, podia ter vivido mais perto dela. Poxa, podia ter ligado mais, ter conversado mais, ter amado mais, ter brigado menos, ter abraçado mais. Lembra esse sentimento? Uhum. É dali. Porque toda vez que você tem essa consciência, foram as vezes que você deixou de ser útil. São arrependimentos, né? E sua memória sabe, você sabe quando você deixa de fazer algo de bom que você podia fazer. E lógico que você vai ter 1000 motivos para deixar de fazer, mas isso não justifica a sua falta de fazer o bem para você mesmo. Uhum. Então, quando a gente decide não fazer o bem, a gente abre mão da nossa felicidade. Ah, mas o outro não é merecedor. Ele não é merecedor por ele, isso é ele. Mas se eu deixar de praticar, eu também não vou ser merecedor, porque eu abri mão da minha felicidade. Por uma justificativa dele ainda, olha que louco. Eu ainda coloquei culpa nele por eu deixar de fazer uma coisa que seria bom para mim. Tem sentido isso? Lógico que não. Você não vai deixar de fazer uma coisa que é bom para você de verdade, de profundo, porque o outro tá vindo gritando com você. Você nem deve fazer isso. Deve continuar fazendo bem. Foi assim que Jesus fez, não foi? Foi assim que todos esses nossos amados guias que aqui se apresentaram, como Chico Xavier, como vários outros que ainda estão encarnados aqui, como Divaldo, por exemplo, que nos guia, que nos lidera, que nos mostra o caminho, mesmo diante de tanta dor, de tanta dificuldade, que é o nosso planeta, que é viver, escolher a boa parte. Não é fácil. Se unir ao bem não é simples, porque é uma união, é que nem casamento, sabe? Casamento é fácil? Não, porque são duas pessoas tentando se relacionar ali e conviver. É normal, vão ter vários desafios. Se unir ao bem não é fácil, porque nós ainda não estamos completamente maduros para conviver com esse conceito e saber aplicá-lo sem desespero ou sem julgamento, ou ainda sem condição. Porque uma das maiores coisas que corrompe o bem é a condição. Quantas vezes eu já fiz o bem, só que eu condicionei o meu bem a receber alguma coisa ou a acontecer alguma coisa. E aí, se aquela coisa não aconteceu, ou se eu não recebi, aquele bem que eu tinha feito perdeu sentido e começou a me trazer raiva, mágoa, rancor, ódio, senso de injustiça. Isso fez mal para quem? Para mim, mais uma vez. Porque é perigoso a gente transferir a nossa responsabilidade, a nossa paz, consequentemente, nossa paz, nossa felicidade, botando nos outros, nas situações externas, a nossa felicidade, porque tal coisa aconteceu, tal pessoa fez tal situação, a gente não tá mais no comando, parece, né, da nossa paz e desse compromisso com a nossa felicidade e com a felicidade daqueles à nossa volta dentro do que a gente pode fazer, né? E me faz pensar também que quando a gente tem temos o livre-arbítrio, né? De fazer a escolha de buscar fazer o bem. E quando a gente tem esse livre-arbítrio, a gente tem ali uma responsabilidade diante de nós de buscarmos ser felizes. E aí, o que acontece? Se a gente começa a travar uma batalha grande entre nós com nós mesmos, nosso ego, nosso orgulho, porque, né, nossa programação de milênios, aí, de várias vidas, nós estamos muito acostumados, tanto de vidas anteriores como nessa vida, a estar atendendo nosso ego, nosso orgulho, Sim. passando por cima dos outros, né? Custe o que custar. Custe o que custar para atingir nossa felicidade, né? Ali, aparentemente. E aí a gente não mede consequências muitas vezes. Podemos estar hoje na nossa melhor versão, talvez mais suavizado de outras vidas, mas ainda assim, quando a gente busca esse compromisso, né, de buscar a união com o bem, aí a maior batalha que a gente trava é contra nós mesmos. Nossas más tendências, nossas paixões. E aí, o que acontece? A gente vai assumir o compromisso de nos reconectar, de nos transformar, de entrar na gente e falar, caramba, eu quero desbravar esse oceano bem turbulento que há dentro de mim, que muitas vezes eu não olho para ele, e que me faz ter reações, que me faz ter esse mecanismo de culpar outros, de terceirizar, né, responsabilidades, de não assumir o nosso compromisso com o amor, com a caridade, com a paciência, com a indulgência. E aí a gente vai começar a tocar em feridas nossas nesse processo. E a gente começa a passar por camadas nossas para conseguir cada vez mais estarmos conectados e alinhados a essa jornada do bem, que é o quê? Uma jornada de paz, de consciência tranquila, que esses arrependimentos, né, que meu irmão trouxe, a gente cada vez mais, quando a gente vê que a gente conseguiu fazer a nossa parte, respeitando a nossa, né,
nossa capacidade, igual ele falou, né? Ser útil na medida do possível. Na medida do possível, né? Toda vez que uma oportunidade surge. Sabendo respeitar também na medida do possível. Você não vai conseguir fazer também o bem... Que Jesus fez. Que Jesus fez, que Chico Xavier fez, que Madre Teresa de Calcutá fez, que o Papa Francisco está fazendo aí. Não. Então, assim, não, mais uma vez, não fique buscando comparações. Avalie o seu ritmo, a sua jornada, mas busque cada avanço que você faz na sua jornada interior. E aí também buscando esse compromisso com o bem, nos pequenas atitudes, né? Nos pequenos momentos e oportunidades do dia a dia, que como a gente falou aqui, né? São imensas, muitas oportunidades que nós temos a cada dia. A gente começa já a aproveitá-las. Poxa, aqui eu vou me calar. Eu não vou me impor aqui. Aqui não vou falar. Poxa, eu tô achando... Isso aqui a pessoa tá merecendo ouvir uma verdade aqui, sabe? Peraí, mas isso não vai trazer nenhum bem. Só vai talvez atender uma vontade minha, um ego meu de querer falar que eu tô certo, sei lá, né? Então, a gente começa a criar uma consciência maior de si e também uma empatia com o outro, um respeito com o outro, com a jornada de cada um, sem querer invadir, como a gente até falou, né? Às vezes o bem pode parecer que eu tô querendo fazer o bem, mas muitas vezes estou machucando o outro. Então, através dessa viagem, né, irmão, quando a gente começa a ter esse compromisso, essa união com o bem, a gente começa a se curar primeiramente nesse passo interior, se amar, de se curar. E aí, a partir disso, a gente começa também a transbordar para aqueles à nossa volta, a oferecer o bom fruto que há no nosso coração e ter escolhas e palavras e movimentos mais alinhados à caridade, à benevolência, à indulgência, né, irmão? Sim. É uma jornada que exige muito. Uma jornada difícil. Isso me fez lembrar, quando estava falando de se unir, se relacionar com o bem, se conectar com ele, se realmente criar uma relação com o bem, é como se fosse assim, como se você já tivesse várias relações, que é o que a gente tem, né? Várias relações com energias conturbadas. Vamos pensar, vamos trazer isso para a nossa vida. É como se uma pessoa tivesse vários namorados ou namoradas já, que estão ali na vida, e que você flerta com eles. Então, por exemplo, eu flerto com a raiva, eu flerto com a angústia, eu flerto com o nervosismo, eu flerto com a ansiedade, eu flerto com orgulho. Orgulho e egoísmo tem uma relação mais profunda, não é nem só flertar, não. Já são um negócio mais casamento. profundo. São um casamento ali que a gente já tá num trisal. Aí, de repente, eu tenho que tentar me unir com o bem. Aí o bem entra na jogada. Lindo ou linda, marido ou esposa, ele entra na jogada. Quando o bem entra na jogada, o que os outros sentimentos todos vão fazer? Se incomodar ela. Vou ficar louco. Falar, você vai seguir esse panaco, isso é um besta. Olha aí, tá pedindo pra você ficar calado. Quem cala é idiota, vai ser burro. Olha aí, tá pedindo pra você ficar quieto. Larga de ser besta. Não, tá pedindo pra você não pensar lá na frente. Não, você tem que pensar lá na frente, você tem que projetar, você tem que pensar... Não, você tá pedindo pra você não ficar olhando pra trás. Não, a gente tem que olhar pra trás, tem que aprender o que faz atrás, tem que ver aquilo ali. Ou seja, esse marido, essa esposa, esse noivo, essa noiva que é o bem que está entrando na nossa vida, ele vai provocar ciúmes de todos os outros sentimentos. E vai caber a gente lutar por escolher estar com ele. Porque no final a decisão é nossa, de se unir ou não com ele, por que se unir ou não. Então, ele vai surgir, mas não significa que não vai ter problema. Pelo contrário, vão ter mais desafios. Porque coisas que você abdicava de fazer, lembra? É ser útil. Às vezes você abdicava de ser útil, simplesmente não fazia nada. Mais fácil. O bem vai te pedir para praticar. Esse marido, ou essa esposa, esse noivo, essa noiva, vai pedir para você fazer. Sim. Mas não fazer porque ele está demandando que você faça. Vai fazer porque ele sabe que é melhor para você. Ele vai pedir para você fazer sem nada em troca. Vai pedir para você fazer porque ele vai falar assim, você sabe que isso é o melhor a ser feito, não sabe, Leandro? Aí o Leandro vai saber. Mas vai depender de quem fazer ou não. Do Leandro. De eu me unir ou não com essa esposa, com esse esposo. Vai depender de quem? De mim. De unir com o bem. Então depende de cada um de nós tomar a decisão de pegar na mão e falar, olha, eu tô abrindo mão dessas relações. Não quero estar mais com vocês. Eu quero esse bem, eu quero esse marido, eu quero essa esposa, eu quero essa energia. Eu quero esse determinismo na minha vida. Isso é uma figura, tá, gente? Eu coloquei a simbolismo do bem. Quando você se une com ele, você vai ter que abrir mão dos outros. Porque ele vai te pedir, o abrir mão não é deixar de ir, não é isso. O abrir mão é entender por que você escolheu ele, porque o próprio bem não vai querer que você elimine os outros. O próprio bem vai querer que você converse com os outros para ir transformando. Só que conversar com os outros também não vai ser fácil. Porque para os outros o bem é manso, é besta, é bobo, é infantil,
não quer crescer. Essa é a batalha que a gente estava falando, quando você estava consigo mesmo. Você conseguir, baseado nessa nova relação, nesse novo compromisso com o amor, com o bem, você vai dialogar Construindo coisas novas dentro de você. Com essas sombras, com essas crianças não são essas relações não são maus. antigas. Eles não são maus ali, eles têm o seu motivo de ser. Muitas vezes eles nos ajudou em alguns momentos para sobreviver, para passar por situações difíceis, mas eles estão assim em desequilíbrio, podemos dizer. É bem aquele desenho do Divertidamente. Esse desenho aí é fantástico para mostrar a simbologia de acolher o sentimento da raiva, da tristeza, né? De outro sentimento da ansiedade, inclusive, também. Para que a gente possa dialogar, só que pautado no bem, na concórdia, na benevolência, na união, no amor. E aí, lógico que é bonitinho falar o que está acontecendo aqui agora, no nosso papo, mas quando a gente vai fazer essa reunião, como se fosse uma reunião de síndico de prédio, sabe? Aquela reunião de assembleia... Assembleia Geral do Condomínio. Então, vai ter treta, vai ter dificuldade, gritaria, e vai com o tempo, vai começar a melhorar, vai ter mais compreensão entre esses sentimentos, essas questões, mas vai ter desafio, vai ter conflito interior, faz parte. Por isso que eu falo assim, pra mim, Yuri, eu precisei de ajuda mesmo. Eu sozinho aqui parece que era uma guerra rolando, travando. Tentei condomínio todo dia. Tentei pacificar isso de alguma forma específica minha, mas só quando comecei com pessoas amadas, conversei, busquei na terapia também, comecei a me conhecer e alinhar essas questões, eu comecei a realmente alinhar as minhas emoções, as minhas atitudes, minhas palavras, para tentar esse bem se unir com esse bem de maneira correta. Isso, respeitando a mim mesmo, entendendo as minhas necessidades, meus sentimentos e também, ao mesmo tempo, conseguindo, dentro da minha capacidade, né, olhar para o sentimento dos outros, respeitar o caminhar de cada um e fazer esse processo. Porque antes, às vezes, eu achava que um jeito de comportamento meu era o correto, era o certo de se fazer, mas quando eu fui ver lá na frente não era bem certo, não. Ainda mais eu sendo um sagitariano, eu era muito sincerão muitas vezes, não me preocupava muito com as pessoas e falava, gente, é isso. Simples assim, só que aí eu machucava alguém que eu tinha ali uma consideração, um carinho, e até pessoas que eu nem conhecia. E aí eu comecei a fazer essa viagem interior, comecei a ter um pouco mais, de empatia, também um exercício mediúnico aqui na Casa da Comunhão, quando eu comecei a participar, a trabalhar em grupos mediúnicos, me trouxe mais essa conexão de ter empatia com o sentimento dos outros, né, na conexão com espíritos. Então, tudo na jornada, cada um na sua jornada específica, vai ter grandes lições para nos ajudar a esse compromisso, né? A essa união com o bem, né, irmão? É a união necessária para as nossas vidas. União necessária. Bom, família, acho que é isso. Nossa conversa é uma conversa grande, né? Dá para ficar aqui muito tempo comendo pão de queijo, tomando um café, batendo papo, porque essa conversa é boa, é longa, mas nosso tempo terminou. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, digo por mim, acho que digo também pelo meu irmão. Que vocês possam continuar essa semana com mais carinho, com mais amor, lembrando dessa união necessária e fazendo a sua parte, a boa parte, para que isso aconteça. Não é fácil, não vai ser fácil. E nem tem que ser, porque se for fácil, a gente não valoriza e nem conquista. Tem que ser um cadinho complicado, mas não precisa ser tão complicado assim, porque às vezes também a gente complica demais as coisas, né? Uhum. Então vamos que vamos, um dia de cada vez, uma união de cada vez, lembrando de praticar o bem, lembrando de estar atento a isso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa. Fiquem em paz.